Nós chegamos na mensagem 13, está o título, a falácia do misticismo e do asceticismo. Nós estamos vindo falando desses pensamentos que ao longo da história, né, da igreja, nos 2000 anos de história da igreja, vem causando grandes transtornos e destruição à igreja. Faz parte dos desvios da igreja combatido pelo apóstolo Paulo ali na igreja em Colosso, Laodiceia e região. É a terceira mensagem que nós estamos falando sobre no capítulo 2 de Colossenses. Então estamos indo para a terceira mensagem, onde nós entramos no capítulo 2 de Colossenses. E vamos falar ministrar mais uma sobre os desvios da história da igreja, principalmente da igreja em Colosso. Então, serão um total de 4 mensagens falando sobre os desvios da igreja. Esse grupo de mensagens nós podemos dar o nome de a defesa da fé. Basicamente, em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo faz uma defesa da nossa fé, uma defesa do evangelho, uma defesa da pessoa de Cristo. Tá bom? Então, entramos na terceira mensagem. Se perguntasse para os irmãos, por exemplo, hoje, os irmãos que estão aqui, depois das 12 mensagens que nós já vimos, qual foi o principal objetivo que levou o apóstolo Paulo a escrever aos Colossenses? Uma vez que nós sabemos que o apóstolo Paulo não chegou aí na igreja em Colosso, ele não chegou a conhecer os irmãos porque estava preso. Ele foi recebido por Epáfras, e aí Epáfras levou essa carta para os Colossenses. Se fizesse essa pergunta para os irmãos e fosse a pergunta para os irmãos, para a chave do reino dos céus, qual a resposta? Qual foi o objetivo do apóstolo Paulo, mesmo não conhecer a igreja, criar um grande amor pelaquela igreja e escrever a epístola de Paulo aos Colossenses? A resposta foi só uma. Foi para resgatar. A preocupação do apóstolo Paulo em escrever foi para resgatar os irmãos ali da igreja de Colossenses do engano, da insensatez, das heresias que estavam sendo pregadas, principalmente pelos mestres heréticos, pelos mestres cristãos, estavam sendo pregados ali para a igreja. Foi tirá-los desse engano, levá-los à sensatez, levá-los à sobriedade, tirá-los desse engano, né, para que eles fossem preservados em Cristo, voltasse à sublimidade do conhecimento de Cristo e voltasse a ter uma vida adequada da igreja. Ponto. Basicamente, esse é o resumo e o objetivo do que Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Senhor Jesus. No capítulo 2 também nós vimos que a preocupação do apóstolo Paulo em fazer uma defesa, né? Então ele falava lá de raciocínios falazes, enredados por filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, se desligando dele. Nós vimos semana passada sobre isso. Com essa visão, nós queremos continuar com o objetivo de esclarecer os irmãos que estão aqui, os irmãos que congregam, advertir os irmãos, e não somente isso, mas também nos inocular, para que nós também não caiamos, né? Não caiamos nessa mesma armadilha aqui que os irmãos da igreja em Colossos caíram. Porque esses ensinamentos eles foram infiltrados na igreja de Colossos e ainda continuam infiltrados até hoje na igreja pós-moderna, assolando a igreja de hoje, mas de forma sutil, com a nova roupagem. Esses ensinamentos ainda estão aí, mas com a nova roupagem, de uma forma bem sutil, hoje na igreja. Então o objetivo nosso é advertir os irmãos, esclarecer e nos inocular, vacinar contra esse tipo de ensinamento, tá bom? Um dos objetivos que é importante, nós temos falado nessas 12 mensagens, é que um dos objetivos dos pregadores era porque eles não negavam Jesus diretamente. Eles não negavam Jesus diretamente, porque era uma tolice deles negar Jesus de maneira escancarada. Não. Eles confirmavam algumas coisas, mas diziam. Eles acrescentavam algo a mais no Evangelho, tirando a simplicidade do Evangelho, trazendo um Evangelho mais complexo, um Evangelho que para você alcançar a supremacia desse Evangelho, você precisaria fazer coisas. Adorar outros seres, ter
intermediadores, por exemplo, de anjos. Capítulo 18, versículo 18. Os anjos eram importantes, porque, e aí vinha a questão da falsa humildade. Os mestres também ensinavam a falsa humildade. Qual era? Eu sou tão pecador, tão inadequado, que eu não posso me achegar a Deus, eu vou ser consumido. Eu preciso ter uma participação de um ser angelical para que eu possa chegar a Deus. Então os mestres heréticos, eles enfatizavam essa questão, não anulando totalmente a pessoa de Cristo, mas sempre querendo adicionar algo a mais à sua obra redentora. Isso é importante. Aí, por um lado, eles pregavam que os cristãos precisariam alcançar, né, a plenitude de rituais. Nós vimos semana passada a plenitude em conhecimentos secretos e práticas ascéticas, roubando, né, a melhor palavra que é furtando de Cristo, porque eles não tiravam o conhecimento com violência. Roubar, o que é roubar? Roubar é com violência. Com a mão armada é o roubo. Mas aqui eles eram discretos, sutil, então eles furtavam, né, de Cristo toda a sua proeminência e glória, não negando Jesus completamente. Então era muito sutil. Foi baseado nisso que Paulo escreveu, Colossenses capítulo 2, 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vocês não têm que buscar a plenitude em rituais, em conhecimentos secretos e práticas heréticas. Tá bom? Concluo essa introdução dizendo que a mensagem que o apóstolo Paulo mostra para a gente em Colossenses é muito objetiva e clara. Ele disse que qualquer ensinamento que coloque algo ou alguém, algo a mais, ou alguém no lugar de Cristo, esse ensinamento deve ser reprovado. Ou como você precisa de algo a mais fora de Cristo para a salvação, para ganhar a plenitude, esse ensinamento ele é reprovado, ele é herético. Por isso que ele fala, né, nas cartas dele, se alguém vier e falar um outro evangelho que não seja o que eu tenho pregado, Cristo crucificado seja maldito. Então o apóstolo Paulo ele já tinha esse sentimento e vem nos ajudar para nos ajudar hoje, tá bom? Na semana retrasada, não na passada, na semana retrasada, o irmão Ernesto trouxe para nós sobre a falácia da insuficiência de Cristo, o primeiro desvio. A falácia da insuficiência de Cristo, eu acho que foi a mensagem 11. Essa é a base de todas as outras distorções. Então, ali ele trouxe as versões dos vários tipos de evangelhos que são pregados hoje. O evangelho da autoajuda, o evangelho dos sinais, o evangelho dos prodígios, das curas, o evangelho do triunfalismo, o evangelho das afirmações de fé e, por fim, o evangelho dos programas sociais. Isso tudo querendo estar pontuando a uma insegurança espiritual nos filhos de Deus. Uma forma de controle nos filhos de Deus. Senhor Jesus. E essa, enfim, como eu falei, repito, né? Todos esses evangelhos eram prometendo que a plenitude pode ser encontrada em alguém ou em outra coisa além de Cristo. Ou seja, minando a suficiência de Cristo. Minando a proeminência de Cristo. Isso era um evangelho muito perigoso, que trazia confusão na igreja, enfraquecimento espiritual, confusão na igreja. Na semana passada, então semana retrasada, vimos sobre a insuficiência de Cristo. Na semana passada nós vimos sobre também dentro do evangelho da defesa, sobre o legalismo espiritual, onde o Edivaldo trouxe a mensagem, se eu não me engano, né, não decaia, né? Cuidado, não desligues, não decaia. Dentro do contexto do legalismo espiritual, que é expresso por meio do evangelho da autocontenção física e moral, onde você tem restrições para cumprir regras impostas, para cumprir rituais, que troca a graça de Cristo pela obediência às regras externas. Ou seja, você troca a graça de Cristo por todas as obediências às regras externas. Você troca a simplicidade do evangelho de Cristo para o evangelho da prática de ritos, guarda de dias, guarda de semana, tradições humanas, as várias tradições, festas, dias, acima da liberdade em Cristo. E por outro lado, a supergraça. O legalismo espiritual traz o aspecto da supergraça, que paradoxalmente a santidade. Para justificar o pecado, fala que a graça é suficiente. Então, basicamente, ele circunda sobre regras.
sobre as regras humanas. Não use calça. Mulher não pode usar calça. É pecado. É uma regra. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, me converti, né? Em determinado grupo cristão. Lá, 12 anos, molequinho raquítico, tinha cabelo ainda, magrinho. Graças a Deus, eu fui o primeiro numa família de mais 3 irmãos e meu pai e minha mãe. Eu fui o primeiro a me converter. Tive o chamado, já falei para os irmãos, fui chamado aos 12 anos de idade, tive uma conversão sincera. Só que na época, eu sempre gostava de jogar bola, futebol. E eu lembro uma vez, irmãos, que eu tinha convertido, cantava no coral, eu cantava. Com 12 anos, irmãos, eu cantava. No coral da igreja. Ia lá para frente, bonito, com a túnica, cantava. E nós cantamos no culto de manhã, no domingo de manhã, aí teve um almoço, aí à tarde ia ser um dia saudável. Isso me marcou até hoje. E na época, eu gostava de bola, então eu tinha bola e tal. Aí eu fui para botar bola. O que eu fiz? Uma camiseta e um short. O pastor me pegou pelo braço, me tirou e falou, você não pode jogar bola de short. Short é pecado, você tem que usar calça. Eu tinha 12 anos de idade. Isso é um legalismo. As mulheres não podem usar apetrecho. Batom, nem pensar. É legalismo. São normas feitas, produzidas pelo homem para criar um medo, trazer insegurança e uma restrição às pessoas, aos seus filhos, tá bom? Aos crentes. Então, eu só trouxe alguns exemplos. Isso me marcou bastante, fiquei muito triste, porque você ficar submetido a práticas legalistas, o que acontece? Você fica muito triste. O seu semblante cai. Porque você decai da graça. Decair da graça, Gálatas capítulo 5, versículo 4. Quando você é submetido demasiadamente a regras, não pode isso, não pode aquilo outro, não faça isso, é pecado. O primeiro item, você cai. Eu fiquei um menino triste, cabisbaixo, perdi a graça. Então, ô Senhor, Jesus, eu aceitei o Senhor, eu não posso mais jogar bola? Eu 12 anos. Era um paradoxo, era uma complicação muito grande. Mas o que acontecia? Eu jogava bola escondido. Porque todos os adolescentes jogavam bola escondido. E na época nós morávamos numa chácara, campo de futebol, nós brincávamos escondido. Mas eu ficava com o coração apertado porque eu estava pecando e estava desobedecendo o pastor. O semblante caído, decaído da graça. Entende? Isso se resume o que é o legalismo espiritual que o Edivaldo trouxe semana passada. Tá bom? O apóstolo Paulo, então, ainda nessa mensagem, rebate essa ideologia perniciosa do legalismo espiritual em 3 pontos principais que ele rebate. O primeiro é, Cristo é suficiente. Ponto. Cristo é suficiente, versículos 9 e 10. Segundo ponto que Paulo combate, falando de legalismo espiritual. O legalismo espiritual desvia o foco de Cristo. Se você focar em regras, você se desvia de Cristo. Versículo 16 e 17. Terceiro combate de Paulo. As regras humanas não têm poder espiritual real na vida do crente. E nem contra a sensualidade, e muito menos contra a carne. Terceiro ponto que ele fala, as regras humanas não servem para nada contra o pecado. Pelo contrário, fortalece. Esses 3 itens, está no versículo, esses últimos, as regras humanas não têm poder espiritual e real na vida do crente, versículo de 20 a 23. 3 princípios que Paulo vem combater ali, falando sobre o legalismo espiritual. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu quero avançar aqui. Rapaz, é muito rico, viu? Lelo, Cristian. O objetivo nosso é ser bem sucinto. Por isso, irmãos, eu vou fazer um parênteses aqui. Irmãos, ouça o devocional, viu? O devocional está muito rico. Eu tenho uma lista de transmissão de 100 nomes. Selecionei 100 nomes, já tem um tempo. Entre familiares, parentes, irmãos da igreja. Necessariamente não são os irmãos aqui. E pessoas do trabalho. Desses 100 nomes, todos eles eu mandei um texto sobre o objetivo devocional e sobre a intenção que eu tinha. E que eles ficassem à vontade em dizer ou não para eu enviar. Enviar ou não. Desses 100 nomes, 10%, acho que 9, me mandaram no privado dizendo que não se interessaria, etc, etc. Então hoje, basicamente, eu estou com a lista com 90 nomes como a do devocional. É de uma profundeza tremenda. O feedback que nós temos.
os feedbacks que nós temos, eu falo, esses 90 nomes não são nenhum dos irmãos que vão conosco. Nenhum. Todos são fora. É do feedback tremendo, de positivo, de edificação, cursos bíblicos querendo surgir, nos solicitando e etc. Então, por que eu estou dizendo isso? Para nós valorizarmos o devocional que é trazido durante a semana para nos ajudar a entender e nos alimentar da palavra. Tá bom? Fecho esse parênteses porque para nós, como a gente aqui e acolá queremos nos aprofundar para apresentar um conteúdo sólido para os irmãos, nós não temos tempo para isso. Tá bom? Então, assim, os desvios que o apóstolo Paulo combatia na igreja de Colossos tinham um objetivo em comum, viu? Qual era? Ele combatia esses desvios. Mas os desvios tinham um objetivo em comum. Primeiro, minar Cristo, a suficiência de Cristo. Minar. Esse era o mais forte. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Segundo, destronar Cristo. Tirar Cristo do trono. Terceiro, tirar o valor real e o objetivo real que a redenção produzia. Qual o objetivo real da redenção? A salvação. A salvação cabal do homem, do ser tripartido. Sim? Hoje, esse tema, eu quero entrar um pouquinho, falar sobre a falácia do misticismo e do asceticismo. Vamos ler versículo Colossenses capítulo 2, versículos 18. Eu vou ler numa versão mais próxima do grego aqui. Fala assim: ninguém vos prive do prêmio. Versículo 18. Com engodo de humildade, de culto dos anjos, indagando de coisas que viu, inchado de bom orgulho em sua mente carnal. 18, eu li. 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenâncias? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos da doutrina dos homens. Pois todas estas coisas, com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade ou contra a carne. Se nós olharmos aqui, no versículo 18, ninguém, pois, vos prive do prêmio com engodo de humildade. Qual era o prêmio aqui? Ninguém, pois, vos prive de Cristo. Com uma falácia de humildade. Dizendo que você não pode se chegar diretamente a Cristo. Porque você é um pecador. Você não tem graça. Você é muito inferior. Então ele fala, você não se prive. Que ninguém venha te privar de Cristo. Com engodo de humildade, de culto de anjos, dizendo que tem que ter um intermediário, indagando coisas que viu, falando de visões. Eu vi isso, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, eis que eu te digo, meu servo, cuidado. Indagando coisas que viu, inchado de bom orgulho em sua mente carnal. Estou lendo aqui o versículo 18, cuidado. Porém, irmãos, eu quero tentar esclarecer uma certa confusão que nós temos. Eu quero aqui procurar distinguir o aspecto místico da vida cristã, decorrente de uma relação adequada com Cristo, o aspecto místico. Você percebe que o título da mensagem é a falácia do misticismo e do asceticismo, baseado em Colossenses capítulo 2, versículo de 20 a 23. A falácia é uma palavra bonita para dizer a mentira do misticismo e do asceticismo. Então, o aspecto místico, genuíno da vida cristã. O misticismo, é a busca de uma experiência direta. Né? Eu vou trazer um conceito aqui, vou ler esse conceito. É a busca de uma experiência direta, íntima e muitas vezes, pega esse nome, extraordinária. Com o divino. Geralmente pela contemplação, pelo êxtase espiritual ou revelações interiores. A ênfase é sentir e experimentar Deus de maneira sobrenatural. Opa, peguei o segundo nome, segunda palavra. De maneira extraordinária, um contato com Deus de maneira sobrenatural. Esse é o misticismo. Existe um misticismo correto, cristão. Por exemplo, a conversão de cada um de nós é um aspecto místico. É transcendente. É algo fora da realidade humana. Tem uma fundamentação bíblica, tem uma base bíblica.
Não é este misticismo que Paulo combate em Colossenses. Nós não podemos ir, por isso que temos que ter um entendimento correto da palavra. Não é este misticismo que Paulo combate. Todos nós temos uma percepção mística das coisas. Quando você se converteu, quando você está com uma dificuldade, está com um desafio, você faz um propósito, você vai orar, é um aspecto místico, é uma ação mística, é positiva. Orar é fundamental, está baseado na palavra de Deus. Senhor Jesus saiu para orar no monte. É místico. Percebe? Refletir sobre a palavra de Deus. Entrar ali no momento de muito profundo na palavra, invocando no Senhor, orando, é místico. Eu quero dizer que não é este misticismo que Paulo combate. Tá bom? Não é este. Eu quero que os irmãos peguem o contexto de misticismo. É a busca de uma experiência direta, íntima e muitas vezes extraordinária. O extraordinário é um aspecto que Paulo combatia. Porque o extraordinário entra no aspecto mental, emocional. Com o divino, geralmente pela contemplação, êxtase espiritual ou revelações interiores profundas. Eu recebi uma revelação. Quando você fala assim, ó, eu recebi uma revelação e vou dizer o que Deus me disse, surge um problema. Porque agora você é especial. Se Deus falou para você, com você dessa maneira, você é especial. Inconscientemente, eu vou te colocar numa posição de destaque. Porque aqui, um problema na igreja de Colossos, eles criavam uma elite espiritual. Uma elite espiritual que só esses eram capazes de receber as mais profundas verdades de Deus. As mais profundas experiências. Deus dava para quem? Para a elite espiritual. Você pertence à elite espiritual? Não. Então, eu pertenço. Então vocês tinham um lugar privilegiado. É um problema. Depois ele fala, a ênfase é sentir e experimentar Deus de maneira sobrenatural. Esse nome está forte hoje, né? Sobrenatural. É cuidado isso aí. Tem que ser cuidado. Mas, na vida cristã, tem um misticismo positivo. No sentido positivo. Que não é uma busca por experiências ou sensações, mas uma busca da realidade. De uma conexão com Cristo. Como assim, irmão? O misticismo fiel, genuíno, da vida cristã, é uma busca da realidade com Cristo, de uma conexão com Cristo. Não é buscar sentimentos e sensações. Até porque todos os sentimentos e as sensações não surgem do Espírito. Primeiro passam pelo filtro da alma. Então primeiro é ter essa realidade. E a realidade com Cristo gera restrição, gera cruz, gera sofrimento na carne e sofrimento na alma. Pegaram? O que é ter realidade? Realidade é cruz. A cruz, você ser inquirido na cruz. A cruz te indagar. A cruz te fazer pergunta. Gera restrição na sua carne e restrição na sua alma. Sim, essa é a realidade. E essa realidade com Cristo tem que produzir algo. Essa conexão com Cristo tem que produzir algo. Produzir edificação. Você tem que crescer espiritualmente. Você tem que avançar espiritualmente. Você tem que ir para o segundo nível. Avançar. Nós não podemos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20, 30 anos a mesma pessoa. Tem algo errado. É claro que tem. De acordo com a palavra, sim. Tem algo errado, porque realidade com Cristo implica edificação. Crescimento de vida. Isso é importante, tá bom? Que o Senhor nos guarda, que possamos avançar em Cristo. Senhor Jesus. Eu já falei, né? Como começa a tua vida cristã dentro desse aspecto do aspecto místico, genuíno? Começa pela redenção. A experiência da redenção. O novo nascimento. É algo que recebemos pela graça. Ficamos alegres, né? Vem uma alegria profunda no coração. Eu lembro quando eu tinha 12 anos. Sabendo o que estava acontecendo. Eu não me lembro, eu tenho 49 anos, com toda sinceridade, eu não me lembro de uma alegria tão inefável que eu senti pela minha conversão genuína com Deus aos 12 anos. Não me lembro. O casamento foi muito feliz também, mas não foi inefável.
o nascimento dos meus filhos, muita alegria, mas não foi nefasto. Eu não lembro, essa alegria. Então a redenção mostra o aspecto místico, fiel, genuíno. A realidade espiritual dessa experiência é para todos os crentes, sem distinção. Não existe uma elite espiritual. A comunhão com Deus é possível para qualquer um que esteja em Cristo, independentemente de dons, status e conhecimento. Esse era o ponto em Colossenses. Eles achavam que precisava um grupo especial, tinham privilégios vindos de Deus, secreto. Tinha um conhecimento profundo, que eram os gnoses. Só os gnoses obtinham conhecimento profundo, as revelações profundas, as visões que vinham dos céus. Então eles eram aptos para falar, aptos para discernir, aptos para exortar. E aí deixava a igreja restringida. Tem uma palavra que está me faltando aqui que encaixa. Deixava a igreja com medo, né? Bem com medo. Mas a igreja, essa palavra vai vir. Como? Comprimida, é outra palavra. Oprimida também. Deixava a igreja oprimida, mas outra palavra, eu vou achar. Também. É isso mesmo. Entende esse grupo? Então assim, esse grupo essa elite espiritual era inquestionável, irmão. Ninguém podia questionar. Porque se questionar, vai cair fogo do céu e vou te queimar agora. Imagina isso há uns anos atrás, há muitos anos. Então era controlados pelo medo. Senhor, nos livre disso. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A relação mística, né? É uma relação de amor. A experiência mística que cada um tem que ter, genuína, é de estar em Cristo e Cristo em nós. É uma intimidade que não se baseia em visões ou audições, estou ouvindo coisas, Deus me disse, o Espírito Santo me disse. Não é nada disso. Mas na certeza da presença de Deus e na obediência à sua palavra, né? Vamos ler João capítulo 14. João capítulo 14, versículo, fala assim, 20, 19, 20, 21. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É uma relação de amor, lembra? Eu falei, cada um que tem uma experiência mística real é uma relação de amor entre você e o seu Senhor. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Então qual é o objetivo dessa relação mística? Levar o crente à intimidade com Deus, à presença dEle, culminando na transformação do crente à imagem de Cristo. Qual é o objetivo? Levar o crente à presença de Deus, a criar uma conexão com Deus. Culminando em quê? Numa transformação do crente à imagem de Cristo. Transformação. Transformados seremos todos. Esse é o objetivo da sua experiência mística. Tem uma fundamentação na palavra, tem um fim proveitoso, tem algo proveitoso. Uma vida espiritual profunda leva a mais humildade, sim ou não? Sim. Amor, serviço, o desejo de servir ao próximo, o desejo de servir os irmãos, o desejo de servir a igreja. Não ao orgulho e à superioridade. Porque qual é o contrário? Eu recebi uma revelação, eu sou superior, eu sou especial, faço parte de uma elite. Mateus capítulo 5, versículo 3, fala, né, dos humildes, os humildes de espírito. Romanos capítulo 12, versículo 9, vamos ler comigo. Romanos capítulo 12, versículo 9, fala assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns dos outros. O que é? Preferindo-vos em honra uns aos outros, se submetendo aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não os amaldiçoeis. Ou seja, são as experiências que produz aqueles irmãos que têm a prática mística, a experiência mística, positiva,
produz um fim proveitoso, vontade de servir a Deus, de ler a Bíblia, servir os santos, praticar a hospitalidade. Nada, não há orgulho, fora a superioridade. Ele se sujeita ao próximo. Ele se sujeita a uma irmã que chegou hoje, uma mulher que se converteu hoje. Ele se sujeita, ele lava os pés, ele se humilha. Esta é a prática de uma relação saudável mística. Para nós tirarmos aqui, nosso misticismo é algo... Não. O misticismo é algo, irmãos, do campo espiritual, da adoração. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar sobre o asceticismo. Qual a diferença básica? O misticismo é no campo da adoração, alma e espírito. No campo da adoração a Deus. Ok? O asceticismo são práticas. Não faça isso, não toque naquilo. Não move isso. Não veste isso. Ano novo, vou vestir roupa branca porque vai dar paz. Ah, nesse ano eu vou vestir roupa cor amarela porque vou ganhar dinheiro. Superstição. Toda superstição é asceticismo. É o asceticismo. Pegaram? Misticismo no campo da adoração. Asceticismo no campo humano, das ações humanas, do cotidiano, do viver humano. Tudo bem? Ó Senhor Jesus. Assim fica claro, não fica? Misticismo e o que é asceticismo. Louvado seja o Senhor. Nem vi a hora que eu comecei. Me ajuda, Ernesto. Quanto tempo? Perdi. Amém. Uma relação mística real, profunda, com base na palavra, produz os frutos do Espírito, lá de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Anote que eu não vou ler, depois você vai ler em casa. Uma relação saudável, mística, uma experiência mística que você tem com Deus, com fundamentação na palavra, vai gerar os frutos do Espírito e não a obra da carne. Amor, alegria, paciência, benignidade, fidelidade, mansidão, o marido calmo, com domínio próprio, a esposa não tagarela, não... Maravilha! Os frutos do Espírito. O verdadeiro misticismo cristão resulta no caráter de Cristo, em se parecer com Cristo. Tá bom? Tudo que você vai fazer, se você olha... Isso se parece com Cristo? Se não, essa pergunta. Isso que eu vou fazer parece com Cristo? Não. Então, sai fora. Não é o misticismo, não é a experiência mística que nós estamos colocando aqui. O misticismo combatido por Paulo, né? Irmãos, agora sim, agora eu vou entrar no misticismo combatido por Paulo em Colossenses capítulo 2. O que eu falei aqui foi do misticismo, uma relação mística profunda e real que todos nós temos, desde o início da nossa conversão até a nossa vida final com Cristo. Paulo combatiu o misticismo, ele fala numa tríade do misticismo, que é a busca por experiências pessoais, busca de autenticidade e o sentimentalismo ou uma emoção exagerada, exacerbada. A tríade do misticismo combatido, experiências pessoais, a busca incessante por experiências pessoais, a autenticidade e o sentimentalismo. Era o que ele define como misticismo pervertido e falacioso. Misticismo enganoso. Dentro dessa tríade aí, ok? Esse misticismo, ele não era, Marquinhos, sobre a união com Cristo, mas sobre três coisas. Esse misticismo não era sobre a união, a conexão com Cristo, mas era sobre três coisas. Adorar outros seres. O objetivo era adorar outros seres, como por exemplo, anjos. Versículo 18. Destronar Cristo. Segundo ponto. Terceiro, uma busca por poder, conhecimento e status. Quarto, minar a suficiência de Cristo. Esse era o objetivo do misticismo de Colossenses, combatido por Paulo. Em relação ao primeiro aspecto, experiências pessoais. As pessoas se baseavam em visões, revelações e rituais que a pessoa tinha ou fazia. Dentro desse... Eu vou falar bem... Eu vou colocar bem a palavra aqui. Esse misticismo combatido por Paulo, em sua maioria, está hoje com nova roupagem. Mas ele está muito mais, ou se não, sempre infiltrado nas igrejas cujo tem o ministério pentecostal. O pentecostalismo está recheado justamente desse misticismo combatido por Paulo. Baseado em visões, revelações, né? Enfim.
rituais que a pessoa tinha ou fazia. As visões, os sonhos e as revelações se tornam a evidência do ápice espiritual. Num culto, por exemplo, as pessoas têm que ter visões, têm que ter revelações. E aí esse é o ápice do culto, é o ápice daquele ministério. E ali começa uma disputa, porque as pessoas que mais têm visões, mais têm revelações, elas têm privilégios, são privilegiadas, estão em foco, sempre em evidência. Essas buscas por revelações contínuas levam a pessoa instável, tem instabilidade. Porque ela acha que sempre vai ter esses sentimentos provindo da alma. E olha que legal, irmãos, esses sentimentos, ele destaca algo na nossa mente, eu não sou cientista, mas é meio que uma substância, se eu não me engano, é a serotonina. Quando você entra em transe, entra em êxtase, ele libera uma substância no teu cérebro, similar, não sei se é a serotonina, uma substância que te dá prazer, te dá alegria. Só que essa substância vem e vai. Daqui a pouco você entra num ciclo vicioso, achando que o tempo todo, para tocar em Deus, adorar em Deus, você precisa ter essas revelações, você precisa ter esses transe, os picos de adrenalina, por assim dizer, no cérebro. Entra em ciclo vicioso. Então a pessoa começa a se ficar triste, a decair da graça. Porque ela não consegue mais ter esse sentimento. E claro, para você chegar nesse transe, você tem um grande dispêndio de energia cerebral. Um grande dispêndio de energia cerebral. Então, para você imaginar, você toda vez para chegar nesse item de fazer com que todos os seus sentimentos foquem nisso e você se eleva a esse transe, a esse êxtase, é perigoso. Porque você despende muita energia cerebral, a vida da alma ali, tem que ter cuidado. Por isso que Paulo fala do sobrenatural e do exagero do misticismo. Porque antes esse sentimento eles são filtrados na alma, eles passam pela alma, para o espírito se apossar. Para o espírito tomar conta, primeiro passou na alma. Então, qual é a autenticidade disso? Por isso que é perigoso essas questões. É muito perigoso, tá bom? Eu já contei uma vez, eu não vou contar um caso de um irmão que eu acompanhava sobre a questão de visões e revelações na igreja que ele frequentava, né? Um amigo que trabalhava comigo há uns 20 anos atrás, e ali ele chegava com coisa, eu falei, rapaz, vamos orar por essa questão, mas verifica a tua casa, quem mora nos fundos, quem mora do lado, tem alguma coisa estranha. E ele fez a investigação e descobriu que a pessoa que falava as visões pulava o muro da casa dele quando ele trabalhava e via as questões da casa, etc., os detalhes, e no culto lá falava. Eis que eu te digo, meu servo, isso e aquilo, e que você vai casar e que a sua futura esposa é a fulana de tal. Foi checar depois, a fulana de tal era a filha dela. São essas arbitrariedades, essas atrocidades que acontecem. Graças a Deus, nós podemos ajudá-lo. Ele se livrou do golpe antes. Se livrou do golpe. Nem sei que nome que dá isso aí, Ernesto. Golpe cristão é? Que golpe é esse aí? É o charlatão? Charlatanismo? Não sei. Mas graças a Deus eles foram libertos, Edson. Quantos cristãos não caem nisso? Porque é questão dessas visões, né? Senhor Jesus. Aleluia. Essa busca por revelações contínuas leva a uma fé instável que se move de acordo com a última palavra profética ou visão, em vez de se firmar na palavra de Deus já revelada. Isso também gera uma competição espiritual, onde as experiências mais dramáticas são as mais valorizadas. Quanto mais dramática a experiência, mais valorizada, mais se cria aquele grupo da elite espiritual. O acesso era para uma elite espiritual. Os falsos mestres se apresentavam como detentores de um conhecimento especial, que são os gnoses, né? Que eu falei. Ou de experiências sobrenaturais exclusivas que os tornam superiores aos outros crentes. Já o misticismo que Paulo pregava era sobre se conectar com Cristo, sendo ele suficiente na vida do crente. Cristo é suficiente, aleluia. Já o misticismo enganoso pregava que a salvação não era pela graça, mas pela busca de um estado de consciência elevado por rituais ou por intercessões de anjos. O objetivo era o enaltecimento do ego e a busca por um conhecimento que se tornasse um indivíduo melhor do que os outros. Uma disputa na igreja. Esse grupo aqui é o que tem visão. Esse grupo é que fala em línguas.
Esse grupo é o que revela sonhos. Esse grupo é o que lê a mão. E começa os grupos. E eu faço o quê? Nada. Então você é um coitado. Fica aí que só vai receber. Isso é um problema. Paulo vem dizer, não, Cristo ele é suficiente, ele está disponível para todos. Não precisa ter intermediário. Busque Cristo. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Como resultado, a igreja tinha divisão e desvio doutrinário. Em vez de edificar o corpo de Cristo, esse misticismo a destrói a igreja. Ele desvia a adoração de Cristo para seres guiados, seres criados, e leva a uma falsa humildade, que é na verdade uma forma de orgulho. Tá bom? Beleza. Lembra que eu falei da tríade do misticismo? A busca por experiências pessoais. O segundo é a autenticidade. A busca pela autenticidade. Porque hoje, irmãos, a sociedade, elas estão rejeitando as verdades universais, as verdades absolutas. E a sociedade, de uma maneira geral, principalmente a sociedade e a igreja, algumas lideranças, alguns ministérios, estão deixando o relativismo entrar na igreja. Então, nesse contexto, o misticismo, que promete uma união direta e pessoal com Deus, se torna um caminho atrativo. Porque ele oferece um atalho para a autenticidade espiritual, onde a fé não é baseada no conhecimento e prática da palavra de Deus, mas na sensação de conexão com o ser superior, a sensação de fazer coisas, de fazer coisas práticas para suprir essa necessidade, de trazer uma autenticidade de uma relação, de uma conexão com Cristo. Então ele começa a fazer coisas que não tem nada a ver, coisas para procurar fechar essa brecha, essa insatisfação. Essa é a busca da autenticidade. O tempo todo. Não, eu tenho que fazer isso porque isso. Eu tenho que fazer aquilo porque isso, aquilo outro. Não, você só tem que buscar Cristo. Nós desfrutamos do grupo familiar, eu falei para os irmãos. Olha, esse é um princípio, irmãos, não é meu. Esse princípio eu ganhei do Atmani. Se a vida cristã está pesada demais, considere as suas ações. Porque um cristão que tem uma vida normal da igreja, a vida cristã não é pesada. Negar a vida da alma não é pesado. Se submeter à esposa não é pesado. Se submeter a um irmão não é pesado. Deixar de fazer coisas que gosta não é pesado. Por exemplo, eu falei, aos 12 anos, parei de jogar bola aos 45 anos, quando eu estourei as duas virilhas, o tornozelo e os dois ombros. Então, os dois ombros estragados, as duas virilhas e agora o tornozelo, jogando vôlei. Falei, eu vou dar para vôlei. Machuquei. Agora eu fui no médico, o médico falou, vai nadar. Já tem 5 anos que eu não jogo futebol. As pernas ficam coça querendo jogar bola, mas não posso. Mas eu não sofro mais por essa questão. Eu não perdi um jogo. Campeonato, Champions League, né, Marcos? Champions League, puxa, rapaz, aquele barulho. Vai começar o jogo, aqueles estádios. Eu não perdia. Hoje, eu não sofro mais por isso. Nem assisto mais. Na época, Cristiano, meu irmão, eu e meu cunhado, nós rasgávamos camisa um do outro. Ele era do Flamengo, eu era do Vasco. Brigávamos. Rasgava igual dois canibais. Eu falava, meu Deus, acabou. Hoje eu vou visitar ele e fala. Bom, o Flamengo vai vencer, que ele seja campeão. Aí ele fica assustado. O que foi contigo? Covarde. Você não torce mais, seu covarde. Seu time é um cocô. Não. Eu venci isso aí. Eu estou trazendo esse exemplo para mostrar que se a vida, baseado no princípio do Atmani que trouxe, se a vida cristã sua está pesada demais, verifica as suas ações, verifica o caminho que você está levando, verifica o que você está buscando, verifica com quem você está andando, verifica o que você está vendo, verifica o que você está ouvindo e escutando. Se está pesado demais, tem algum problema. Porque a vida cristã, com tudo isso que nós temos de alimento espiritual, é para estar leve, suave, com tranquilidade, com alegria. Se você está aqui o tempo todo decaindo da graça, tem algum problema. Você está muito preso em legalismo, atendendo a regras, se preocupando com regras. Esse é o misticismo da autenticidade. O terceiro da tríade é o sentimento do misticismo, o sentimentalismo, as questões sobrenaturais. Né? A validade da fé não é mais medida pela obediência ou pela verdade bíblica, mas por como a pessoa se sente. Olha só.
A validade da fé não é mais medida pela obediência ou pela verdade bíblica, mas como a pessoa se sente. Se o culto foi poderoso e emocionante, e se a mensagem tocou o coração, então a experiência é considerada de Deus. Se não, não é considerada de Deus. A fé se transforma em uma busca por arrepios, lágrimas e euforia emocional, onde a ausência de sentimentos é interpretada como a ausência de Deus, focada em sentimentos. O sentimentalismo aqui é sentimento, busca o tempo todo, a busca incessante de sentimentos, de uma emoção exacerbada. Um exemplo muito clássico disso é o batismo pelo Espírito Santo. Vamos procurar trazer uma palavra para explicar para os irmãos, de uma vez por todas, o que é o batismo pelo Espírito Santo. O que se prega aí é uma falácia mentirosa. Eu estou aqui porque eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Meu Deus, Senhor, qual pecado que eu tenho? Estou acompanhando um jovem assim. Irmão, eu não consigo falar em língua. Olha o estado desse menino, de 17 anos. De tanto ouvir. Você precisa ser batizado. Vem, Espírito. Falácia, misticismo. Não tem nada a ver. Não era isso que as epístolas nos trazem. Nada disso. Devemos fugir dessas coisas de uma vez por todas. É dentro dessa questão do sentimentalismo. O batismo do Espírito Santo não é o que tem pregado por aí. E nós não temos tempo agora de esclarecer, tá bom? Senhor Jesus. Bem, essa tríade do misticismo combatido por Paulo, né, que são as experiências pessoais, a autenticidade e o sentimentalismo, não agem de forma isolada, mas se reforçam mutuamente. Beleza? Elas vêm hoje com uma nova roupagem, um novo sentimento. Né? Enfim, a pessoa busca sentir a presença de Deus e a experiência mística é o êxtase, como forma de alcançar essa sensação. Né? Já falei que o batismo do Espírito Santo é algo bem comum. O falar em línguas, o exagero em falar em línguas, o foco em falar em línguas, tá bom? E aí se torna um ciclo vicioso, como eu falei. O sentimentalismo exige mais. Quando a emoção inicial se esvai, a pessoa busca a próxima dose de sentimentalismo, a próxima dose de espiritualidade, o que a leva a uma busca incessante por novas visões relevantes. Ou seja, é um viciado em emoções. É um viciado em emoções místicas, por causa da grande carga que ele eleva sobre a alma. Né? O perigo dessa tríade é o mesmo que Paulo enfrentou em Colossos. Eu falei, então, destronamento de Cristo, a palavra de Deus perde autoridade, Cristo se torna um acessório. Como assim um acessório? Agora o que Cristo tem que fazer por mim? Eu quero que Cristo faça isso e aquilo. Não é o que Cristo já fez, desfrutar daquilo que Cristo já fez, não. É o que Cristo tem que fazer por mim. Então Cristo se torna um acessório. E aí tem o ego do homem, o homem com um ego muito forte. O ego do homem como centro. Então são coisas muito fortes que traz esse tipo de misticismo, tá bom? A vida cristã, então, hoje, no mundo pós-moderno, corre o risco de trocar a solidez da fé, baseada na vida em Cristo e em sua palavra, por um castelo de areia construído sobre experiências, visões e sentimentos. Mas eu quero fechar esse ponto do misticismo combatido por Paulo, trazer exemplos saudáveis de experiência mística de Paulo, Jesus e Pedro. Eu só vou citar, eu não vou ler. Por exemplo, quando Jesus se retirou para orar no monte, a comunhão que ele teve era com o Pai. Até porque ele ia se cumprir a redenção. Estava escrito que ele que tinha que cumprir a redenção. Então a comunhão era com o Pai e era a fonte de todo o seu poder e ministério. Lucas capítulo 6, anota, Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. A experiência mística de Jesus, quando ele saiu para orar. A experiência de Paulo no caminho para Damasco. Todo afoito, indo prender os irmãos, ele tem uma experiência, um encontro com Deus. Essa experiência mística, né, ela não ficou em si mesma, porque logo depois o apóstolo Paulo recebeu uma comissão e passou a ter um ministério epistolar e ele passou a pregar, ser pregador do evangelho para os judeus. Foi aberta a porta, a palavra para os judeus. Como? Paulo teve uma experiência mística
saudável, fiel, genuína palavra de Deus, que teve um fim proveitoso em o ministério epistolar de Paulo, mas sendo apóstolo dos judeus. E Pedro, em Atos capítulo 10, quando ele subiu no eirado para orar, o que aconteceu? Abriu-se a porta, a palavra para os gentios. A Bíblia fala que Pedro subiu ao eirado da casa para orar, na cidade de Jope. E lá ele teve aquela visão do lençol, que nós já sabemos. Teve uma visão do lençol, com todo tipo de animal. Mas tinha um fim proveitoso. Logo depois, Pedro foi o apóstolo para os gentios. A porta da palavra foi aberta para os gentios. Paulo, quando foi levado para as regiões da Arábia, que subiu ao terceiro céu. Se do corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Conheço um homem que há 12 anos, há 14 anos, não me lembro, subiu aos céus, ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis. Que experiência é essa? Experiência mística. Paulo teve uma experiência ali, foi levado ao terceiro céu. Tá bom? Então, enfim, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 2 e 4. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, mas fundamentado na verdade da palavra. Ali Deus falou profundamente ao apóstolo Paulo. E ele completou o seu ministério epistolar. Por último, Moisés, Antigo Testamento. Moisés, quando se deparou com a sarça ardente, o que ele falou? Que ele chegou, ele ia se aproximar da sarça, Deus falou assim, pare, tire sua sandália, porque o lugar que aqui está é santo. Eu não quero nada imundo aqui. Se aproxime, mas tire a sandália. Naquele momento, Moisés, ele teve uma experiência mística com Deus. E o que Moisés recebeu? A comissão de resgatar o povo de Israel. Recebeu a comissão ali de resgatar e levar o povo de Israel para a terra prometida. Ou seja, uma experiência mística. Então são exemplos que a experiência que devemos ter, ela tem que nos levar um fim proveitoso, que é a nossa edificação, que é receber uma comissão, sermos ungidos para receber uma comissão. Tudo bem? Louvado seja o Senhor. Eu vou encerrar aqui. Eu não consegui entrar na falácia do asceticismo. Se der amanhã a gente conclui, tá bom? Então Paulo combateu o misticismo pregado em Colossos, né? Falando que Cristo é suficiente. E que nós somos seres muito complexos. Nós sempre queremos coisas mais, buscar coisas novas. Buscar coisas novas, sempre queremos, né? Buscar coisas novas, criar coisas novas. Onde que tudo já está criado, tudo já está revelado para nós. Basta nós aprendermos a desfrutar. Basta nós aprendermos a tocar, a como experimentar, a como se aproveitar. Muitas das vezes, nós estamos preocupados mais em buscar, e não em ceder, e não se consagrar, e não se entregar. Aquela pessoa, mulher, irmão, cristão, que o tempo todo está buscando, é um problema, porque ele se torna insaciável. Então muda o foco, pare de ficar buscando e procura se entregar mais. Se entrega para os irmãos, se entrega para a igreja, se entrega para Cristo, com certeza a vida ficará muito mais simples. Vai ficar muito mais leve, muito mais suave, né? E aí nós podemos ter as nossas experiências místicas, saudáveis, proveitosas, tá bom? Louvado seja o Senhor. A falácia do misticismo e do asceticismo, mensagem 13. Hoje nós falamos sobre o misticismo, se der, depois falamos sobre o asceticismo, o perigo do asceticismo, tá bom?